No começo de sua história, o romance foi rotulado como um gênero menor, pois não tratava de grandes feitos como o épico. Porém, com um novo contexto histórico, o gênero se renovou e mostrou toda a sua influência no mundo literário. Conheça comigo o romance moderno, depois da vinheta. Este vídeo é baseado em estudos realizados pela equipe do Caminhos da Linguagem. As referências utilizadas se encontram na descrição. Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Por volta do século XVIII, a estética clássica voltou com toda a força. Nesse contexto, o consumo de arte estava ligado ao status dos que possuíam a instrução para entender as referências presentes nos textos. Nesse cenário, a epopeia voltou a fazer sucesso. Entenda a epopeia como um poema heróico e narrativo, de grande extensão. A epopeia trazia sempre uma coleção de feitos e de fatos históricos, os quais vinham misturados com mitologia de inspiração greco-romana. Sempre construída em forma de versos e exaltando um povo representado por um herói, a epopeia se colocava como a arte da corte, que representava os nobres. Porém, no século XIX, a situação começou a mudar com a chegada de uma nova classe, a burguesia. Com a burguesia, despontava o desejo por uma nova relação com a arte. A nova classe que surgia queria a arte como puro entretenimento e não para se afirmar. Afinal, eles não precisavam nascer em berço nobre. Sua posição foi conquistada pelo dinheiro que tinham e não pelo seu nascimento. Isso fez mudar a forma como os artistas produziam. Eles não precisavam mais de um mecenas para garantir o seu sustento. A sua arte era consumida como um produto, por pessoas anônimas que podiam pagar. O novo público queria uma narrativa em que pudesse se reconhecer. Assim nasceu o romance moderno, mas essa história começou um tempo atrás. Na época de Roma, existia uma divisão linguística. Havia o latina loci, falar latino, característico de quem vivia na região do Lácio, próximo à capital. E o romanice loci, falar românico, seria o latim híbrido, falado entre os povos conquistados. Mais tarde, esse latim híbrido ficou conhecido como falar romance. Logo, logo, o falar romance começou a se consolidar nas terras colonizadas. Com o tempo, o romanice ficou estipulado como linguagem do povo e, posteriormente, deu origem ao termo romas, do provençal, que passou a designar composições literárias populares e do folclore. A palavra romance deu origem ao termo romance, do inglês, que foi usado para designar essas primeiras obras. Mais tarde, surgiu o termo novel para nomear o romance moderno, característico do romantismo, movimento que influenciou a arte da época. O romance é, então, um gênero literário de narrativa longa e em prosa. Por ser longa, possui personagens mais complexos e, por isso, o romance era publicado em livros. Porém, isso não era regra, já que havia os romances de folhetim, que eram publicados de forma dividida no rodapé dos jornais. Então, quando vemos um livro, nem sempre é um romance. Pode ser um livro de contos, de crônicas, de ensaios líricos e assim vai. Outra confusão que fazem é achar que o romance são só histórias de amor. Um dos primeiros públicos do romance eram as mulheres com alto poder aquisitivo, que na época estavam fortemente influenciadas pelas ideias do romantismo. Nesse período, o chamado romance romântico fez muito sucesso. Este tipo de romance traz aquela visão mais conhecida do gênero, ligada à exaltação do sentimento e à idealização da mulher e do amor. O amor romântico. No entanto, como o romantismo estimulava o estilo livre, começaram a surgir outros tipos de romance. Um dos mais famosos tipos foi o romance de aventura, que trazia como uma das características mais marcantes a idealização do herói e a presença do exótico. Podemos citar a obra Tom Sawyer, de Mark Twain. Temos ainda o romance histórico, o romance biográfico e o romance de costumes, como por exemplo Razão e Sensibilidade, de Jane Austen.
Uma importante característica do romance moderno é a exposição de que o trabalho e o esforço valem muito mais do que heranças familiares. Ou seja, sangue nobre não era muito importante nessas histórias. Desse modo, o artista procurava explorar outras formas de entretenimento. Assim, surgiu o romance de horror com Frankenstein, de Mary Shelley. O romance psicológico, como O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. O romance de terror, como Drácula, de Bram Stoker, que além de ser de terror, é também epistolar, porque é escrito em forma de cartas, e neste caso, também em forma de anotações em diário e recortes de jornal. O romance moderno foi decisivo para a constituição da narrativa complexa, que ia ser explorada pela arte através dos tempos, como por exemplo no cinema. E aí, gostou de saber um pouquinho sobre a história do romance? Pois é, nós aqui do Caminhos tivemos a ajuda do professor doutor Alexander Meireles da Silva, estudioso da literatura do fantástico. O Alexander também possui um canal chamado Fantasticursos, onde faz vídeos aprofundados sobre fantasia, gótico, ficção científica e muito mais. Nós vamos deixar o link do canal aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. E se está gostando do conteúdo do Caminhos da Linguagem, dá uma conferida na nossa página do Instagram, com mensagens muito legais para você quase todos os dias. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!